A mediação pública é um serviço promovido pelo Ministério da Justiça que presta aos cidadãos um apoio para uma resolução construtiva dos litígios. Uma mediação deve, idealmente, ser realizada atempadamente, de modo a reduzir a dureza do litígio, diminuir o mal-estar das pessoas envolvidas e evitar o recurso a um processo judicial. Existem sistemas de mediação dirigidos a 3 áreas diferentes: a área familiar, a área laboral e a área penal. Neste vídeo vamos abordar especificamente o sistema de mediação familiar, que funciona em todo o território de Portugal continental, na Madeira e também nos Açores. Este sistema permite aos membros de cada família um apoio na resolução de todos os conflitos familiares. A simulação a que vamos assistir apresenta um litígio conjugal que tem como principal preocupação o exercício das responsabilidades parentais. A Teresa e o Carlos, casados há 9 anos, são pais de 2 crianças, a Joana e o Miguel, atualmente com 8 e 4 anos de idade. Há 4 meses, e na sequência de desentendimentos sucessivos, a Teresa saiu de casa com as crianças. Por falta de diálogo, não conseguem chegar a um acordo sobre o futuro da relação, nem sobre a distribuição dos tempos que cada um deverá passar com os filhos. Para recorrer ao sistema de mediação familiar, é necessário que qualquer uma das partes em conflito, por iniciativa própria ou por intermédio do tribunal, solicite a intervenção de um mediador familiar. Os serviços do sistema de mediação familiar contactam as partes para confirmar a sua vontade em participar no processo de mediação. Em caso afirmativo, o sistema de mediação familiar designa um mediador e indica os locais disponíveis para a realização das sessões de mediação. Como é que tiveram conhecimento do sistema de mediação familiar? Bem, nós viemos aqui por minha iniciativa, porque a minha cunhada, portanto, casada com um irmão do Carlos, teve conhecimento através da televisão e, portanto, falou-me nisso e como nós já esgotámos algumas hipóteses, pensei eu que seria bom virmos aqui porque poderia ser que, de algum modo, nos pudessem ajudar. Pois, portanto, telefonou-me e foi isso que aconteceu. Bem, sinceramente, não sei se da maneira como as coisas estão, mas pronto, vamos ver. Claro, portanto, não existe nenhum processo judicial a correr neste momento. Não. Nem relativamente ao que vos traz aqui, nem a qualquer outra situação. O mediador familiar é um profissional com formação específica que tem competências técnicas que lhe permitem conduzir a mediação, respeitando os princípios da autonomia e vontade das partes, independência, imparcialidade, credibilidade, competência, confidencialidade e diligência. Esta nossa primeira reunião, também chamada de pré-mediação, destina-se a dar a conhecer às partes o que é o sistema de mediação familiar. Serve também para o esclarecimento de todas e quaisquer dúvidas que vocês tenham acerca deste tipo de procedimento, não é? E, portanto, depois disto, vocês então decidirão se realmente esta é a via mais adequada a resolverem a vossa situação. A mediação é realizada entre as partes em conflito. Contudo, pode ser útil para o decorrer da mediação que as partes tenham apoio jurídico para que possam estar devidamente informadas do âmbito legal, da situação em que se encontram, assim como das consequências que as soluções encontradas implicam. Mas atenção, o mediador familiar não presta apoio jurídico ou psicológico. Vocês têm advogado constituído ou não? O Carlos? Eu tenho. Eu já me aconselhei, ou já fui a uma consulta com um advogado. Certo. Mas neste momento, não há nenhum advogado, ou não tenho nenhum advogado a tratar do que quer que seja. Estou a fazer esta pergunta porque gostaria de vos chamar a atenção de que é importante vocês terem advogado para que, no decurso da mediação, se levantarem questões de caráter jurídico, vocês possam ir obter o devido aconselhamento. Caso estejam reunidas as condições e as partes manifestem a sua vontade nesse sentido, é assinado o termo de consentimento e efetuado o pagamento de 50 € por cada uma das partes. Gostaria que me falassem então um pouco sobre vocês, sobre a vossa situação, o que é que vos trouxe até aqui. Pode começar
Quem quiser. Pronto, posso começar eu, não há problema. Nós estivemos casados, enfim, oficialmente ainda estamos casados há 9 anos e, pronto, e as coisas em determinada altura, não sei se foi em determinada altura, se foi o que eu quero dizer é que já não há conversa possível. Teresa e Carlos, tentem falar sem se interromperem. Portanto, ambos vão ter a mesma oportunidade de falar. Portanto, estava o Carlos a falar, se faz favor. E de facto, a partir de determinada altura... Estava-me a dizer que estiveram casados há 9 anos. 9 anos. Sim. Estamos casados há 9 anos. Temos 2 miúdos, pronto. E o que eu estava a dizer em relação ao casamento é que, pronto, as coisas foram-se deteriorando. É assim, a questão dos miúdos, para mim, é uma questão muito complicada de tratar. E eu, aliás... E eu só quero dizer é que eu não aceitei bem, não, aliás, não aceitei de maneira nenhuma a questão dela sair de casa com os miúdos. Ela foi para casa dos pais dela, quer dizer, uma casa de férias que tem na Ericeira, e o que é facto é que eu neste momento estou a ver os meus filhos ao fim de semana só, quer dizer, e eu não sou esse tipo de pai que esteja ausente e que goste de estar ausente e de ver os miúdos. E depois, quer dizer, as coisas não estão a correr nada bem, quer dizer, e nós, de facto, não estamos a conseguir lidar com esta situação. De facto, há coisas que o Carlos referenciou que são verdade. De facto, o nosso casamento já não andava bem há coisa aí de 2 anos, esta parte. Só que, de facto, já há um tempo esta parte não há intimidade, não há diálogo. Ele também tem, enfim... Não referiu, mas refiro eu, tem andado, portanto, com a cabeça noutro sítio. Penso que terá algum affair com uma colega do emprego, e isso também não ajuda em nada que nós consigamos resolver os nossos problemas. Não há conversa, e ele agora também, inclusivamente, todos os meses tem que se ausentar durante uma semana para o estrangeiro, e de facto isto tem sido um pandemónio. Claro que os miúdos também têm notado, apesar de não estarem muito ainda por dentro daquilo que está a acontecer, mas eu também não ando bem. Olha, eu de vez em quando chego a casa também me farto de chorar, os meus pais também já não sabem o que é que vão de fazer, e isto tem-me deixado um bocadinho destabilizada, porque... É assim, eu quero o bem-estar dos miúdos, mas também não me estou a conseguir controlar, e ele também não ajuda nada. Agora, vejo é que é uma preocupação conjunta. Ambos querem resolver o problema deste afastamento, não é? Sim. Desta gestão do tempo familiar. E como é que isto, em termos de gestão, se tem sentido com esta forma de divisão de tempos? Pois, isto... Eu acho que isto não está... Não está a dar, e eu acho que o Carlos deveria não só passar mais tempo com os miúdos, e não ser aquela coisa esporádica. Umas vezes diz que vai e depois não vai, portanto, durante a semana pode auxiliar e depois não aparece, e eu acho que isto também cria uma grande destabilização. Portanto, as coisas têm que ser organizadas. E ele não concorda com isso, portanto... Carlos pode, claro. Pronto, Lourdes, o que se passa é o seguinte. Eu tenho sempre o cuidado de quase diariamente telefonar à Teresa, perguntar como é que as coisas correram no dia-a-dia dos miúdos e tudo mais. E ele acha que é para eu lhe fazer um relatório diário, contando tudo ao pormenorzinho, que ele acha que assim é pai 100%. E é que eu já estou um bocadinho a ficar farta disto. Como deve compreender, eu não tenho que estar ali 1 hora a dizer fez isto àquela hora, fez aquilo à outra hora, aconteceu isto. Isto não é ser pai a tempo inteiro, como ele está a dizer. Ele tem que estar efetivamente presente. Eu não me importo de ficar mais tempo com os meus miúdos, obviamente. Aliás... Eu acho que o nosso problema, enquanto casal, talvez tenha começado precisamente por aí. Mas isso é outra questão. Agora, estamos a tentar resolver a questão dos miúdos, certo? A questão desta partilha. E pronto, Portanto, pelo que o Carlos me está a dizer, estaria disposto não só ter as crianças ao fim de semana, como também durante a semana, na medida das suas disponibilidades, uma vez que, por vezes, tem que se ausentar ao estrangeiro. Pois, obviamente, quando estou fora não posso fazer, claro, não é? Obviamente. Claro. E a Teresa, o que é que acha disto? Então, mas está eu concordo, a ir de encontro? e isso vem na sequência daquilo que eu estava a dizer há pouco.
uma vez que esta sessão também já se está a estender bastante, ia-vos pedir para então pensarem para trazerem sugestões sobre a forma de gestão desse tempo, para que as possamos trabalhar na próxima sessão. Está certo? Portanto, iremos agora agendar, dentro da medida das nossas disponibilidades, a próxima sessão de mediação. Depois deste primeiro encontro, seguem-se as sessões de mediação necessárias para que as partes cheguem a acordo nas matérias que são objeto de conflito. Ora, sejam muito bem-vindos, novamente. Gostava de saber como é que a vossa semana correu, se correu bem. Um bocadinho melhor que a anterior. É? Sim. Já é bom, já é bom. E para o Carlos? Também. Eu vou só, muito rapidamente, explicar-vos o que é que terá de constar num acordo sobre o exercício das responsabilidades parentais. Que sugestões é que me trazem? O que é que Eu tenho pensaram? uma sugestão, não sei se o Diga, Carlos Teresa. concorda, mas que seria a seguinte. O Carlos ficaria... O que é que o Carlos pensa desta sugestão? É assim, quer dizer, quando se fala aí quinta-feira, mas a ideia seria Ias buscar quinta-feira. ao colégio? Vou buscar os miúdos ao A colégio. que horas à é tarde. que os vossos... Uma sessão de mediação é um tempo que permite o encontro das partes num espaço neutro, seguro e reservado e que, com a presença ativa do mediador familiar, facilita a comunicação entre as partes, assim como a exploração das opções que possam pôr termo ao conflito. São as partes em conflito que vão tomar as decisões necessárias para a resolução da sua situação, com a presença do mediador familiar que conduz este processo de mediação. Eu não sei, acho que podíamos fazer se calhar de outra maneira. Então, qual seria a sua sugestão? Claro. A minha sugestão seria manter o esquema, só que em vez de ser sempre, em todas as semanas, por exemplo, semana sim, semana não, portanto, invertermos. O que é que vocês pensam da possibilidade de testarem este acordo durante as próximas 2 semanas e depois marcarmos uma sessão, voltarmos e, se realmente isto resultar, poder-se-á Pois, é capaz de tratar ser. das questões seguintes? É capaz de ser melhor, não é? Quer dizer, Porque isso é possível. Acho Se que virem que a isto coisa pode não não funciona. Não resultar. funcionar. Pode-se Então, propor outra alternativa, não é? claro. Vamos agora para a última reunião de mediação entre a Teresa e o Carlos. A mediação familiar pode terminar por desistência de um dos mediados, por iniciativa do mediador, por falta de acordo ou, como é o caso nesta simulação, com a obtenção do acordo de mediação. As soluções encontradas pelas partes são passadas a escrito e tomam a forma de um acordo de mediação que é assinado pelas partes e também pelo mediador. Este acordo de mediação é posteriormente entregue pelas partes na conservatória ou no tribunal, conforme a situação em causa. Se o conteúdo do acordo de mediação não for cumprido ou necessitar de ser alterado, as partes podem sempre voltar à mediação ou avançar então para a via judicial. Bom, quero-vos dar novamente as boas-vindas. Em princípio, os nossos trabalhos irão terminar hoje. Portanto, então vamos passar à leitura do acordo que aqui em conjunto elaboramos. Após a assinatura deste acordo, uma vez que estamos somente a regular o exercício das responsabilidades parentais, ele deverá ser entregue no Tribunal de Família e de Menores para homologação. Só por aqui. Não, ele tem que ser homologado pelo juiz. Portanto, o Tribunal aí o que vai fazer é verificar se os direitos das partes e as necessidades dos menores, pronto, de todos os intervenientes, os interesses, os direitos, todos os intervenientes, estão efetivamente salvaguardados. a questão do eventual de divórcio, isso é que já não pode ser aqui, portanto, certo? Pode. Pode também? Pode também ser aqui, não tem qualquer problema. Vocês, pronto, a situação mais premente era regular aqui o exercício das responsabilidades parentais. Portanto, deixaram o divórcio para um segundo plano. Sim. Pronto, isto está feito. Quando se resolverem ir para a frente com o divórcio, podem voltar novamente ao sistema. A mediação familiar apresenta várias vantagens, das quais se destacam a segurança, na medida em que se trata de um serviço público promovido pelo Ministério da Justiça e prestado por mediadores com formação específica.
A confidencialidade, uma vez que ao estar proibida a divulgação do teor das sessões de mediação familiar, fica naturalmente acautelada a reserva da vida privada. A informalidade, pois existe um contacto próximo e simplificado entre o mediador e as partes. Também a eficácia, já que a percentagem de acordos alcançados nos processos de mediação familiar é muito elevada. A rapidez, porque o processo de mediação familiar termina em média em 2 meses, um prazo muito mais curto que em qualquer processo judicial. E, finalmente, o custo reduzido. Por todas estas razões, a mediação, e neste caso a mediação familiar, é cada vez mais a solução. Uma solução rápida, simples e barata para resolver conflitos. Portanto, pense nisso. E, se precisar, ligue 808 26 2000 ou vá a www.dgpj.mj.pt.